O incendiário do sistema. Saudações, como vão a todos? Tudo bem? Eu espero que sim. Algumas pessoas procuraram saber aqui em Santa Catarina acerca do menino, acho que é Miguel Oliveira, né? É um jovenzinho, acho que é de 14, 15 anos, que está explodindo aí nas redes sociais aí como um pastor mirim. Alguns chamam ele de pastor mirim, alguns chamam ele de profeta mirim, outros chamam de missionário. E então tem pessoas aí que estão se levantando aí dizendo que ele é um falso profeta, que ele é um mentiroso, que ele é um enganador, que ele é um falso pastor, é um falso cristão. Tá entendendo? Que ele está ganhando dinheiro enganando as pessoas, que ele está com a fortuna avaliada a 15 milhões de reais, que ele cresceu rápido e tal e tal. E que ele é um demônio, que ele é isso, que é aquilo. Tem até um negócio da linguagem aí que diz que ele falou de uma língua estranha aí, que é Of the King, the Made the Power. E é essa cachorragem toda aí. Sabe que o povo não tem o que fazer, fica inventando, né? O povo não tem conteúdo, aí vai mexer com fulano, com ciclano. E agora tô mexendo com esse jovem aí. E aí perguntaram pra mim, que sabe que tem um bocado de satanás aí, no meio dos cristãos, que tenta pegar a gente que serve algo. As pessoas que são cristãos são piores que o ímpio. O ímpio acha que quem serve algo também serve a Deus. Acha que quem serve algo é cristão. Até porque alguns lugares aqui que eu já fui viajando, tem lugares que tem igrejas evangélicas que pregam algo. Ou seja, pessoas que servem algo e que se reúnem em igrejas evangélicas. Tá entendendo? Aqui perto tem reuniões, tem encontros. Mas tem lugares que eu vou que tem templos em que as pessoas se reúnem para falar de algo. Então o que ocorre? Aí as pessoas se confundem. Mas os evangélicos, eles sabem que nós que servimos a algo somos diferentes deles. E aí tenta pegar a gente para ver se acha alguma coisa para nos foguetar. E aí alguns cristãos no trabalho me perguntaram o que é que eu acho desse jovem chamado Miguel Oliveira, que é conhecido como um pastor mirim ou como um profeta mirim. E aí eu disse, não se preocupe não, que eu vou fazer um vídeo dizendo tudo o que eu acho desse jovem. E agora eu tô fazendo esse vídeo aqui para dizer que eu acho desse jovem. O que eu acho? Não acho nada. Não acho nada. Perguntaram, o que é que você tem? Você tem alguma coisa contra o jovem mirim, o pastor mirim, Miguel Oliveira? Nada contra. Tem gente que está se levantando contra mim, eu não tenho nada contra. Tem gente que está me dizendo leotria, eu não tenho nada contra. Tem gente que está querendo me foguetar no trabalho, eu não tenho nada contra. Por que eu vou ter alguma coisa contra a um jovem que eu só vi algumas vezes na internet? Não sei nem direito como é o esquema dele. Tá entendendo? Já vi alguns vídeos dele, algumas coisas, mas o que eu vejo mais na internet é pessoas fustigando ele, falando mal dele, criando conteúdos contra ele. Mas eu ainda não assisti nenhum vídeo assim sobre as pregações dele, sobre os ensinamentos, sobre as revelações, as línguas, as ministrações dele cristã. Não vi ainda. Alguns chamam ele de missionário, né? Mas eu ainda não assisti. É o que eu vejo assim, passando por alto assim, na internet, assim que eu vejo quando eu tô na casa de meus primos, meus parentes. Pessoas esculachando eles, em podcast, em tudo. E aí não tem nada contra ele. Ele nunca me falou nada, ele nunca... Tem um bocado de vagabunda aí, de cachorra aí, de cadela aí, que se diz que serve algo, outros que são ateu até aí, um bocado de potranca aí, mostrando os dentes aí, que tá falando mal de mim, eu não tenho nada contra, porque eu não perco nem tempo pra estar falando dessas almas sujas. Entendeu? Esse que perde tempo falando de Juarez, perde tempo falando de Israel, perde tempo falando que agora Israel é o alvo agora. Todo mundo agora quer falar de Israel agora, todo mundo agora quer perseguir Israel. Entendendo? Então perde tempo falando do GTB, mas eu não perco tempo falando de ninguém. Tanto que eu disse que eu não vou nem falar do Messias mais. Só quando alguém me fizer uma pergunta, como me fizeram uma pergunta sobre esse pastor mirim. O que é que eu acho? O que é que eu tenho contra? Eu não acho nada dele e eu não tenho nada contra ele. Por quê? Porque ele não é diferente dos outros pastores. Ele não é diferente das outras pastoras. Se ele é um charlatão, os pastores também são charlatões. Se ele é um enganador, as pastoras também são enganadoras.
Tá entendendo? Tem pastores ainda que é pior do que ele, que são prostitutas, são prosmíscuas, são descaradas. Tá entendendo? Tem pastores piores do que ele, que são adúlteros. Tem um tal de um pastor aí que está na resenha aí, que diz que ele já acabou com 6 casamentos. Inclusive, ele foi o pivô da destruição de um rapaz que matou as filhas, 2 filhas, queimadas dentro do carro da esposa, porque segundo esse rapaz, ele pegou esse pastor se envolvendo com a esposa dele dentro do carro dela, entendendo? Quando ele viu, fugiu de moto, entrou na moto e se saiu esse pastor. Então diz que ele é acusado de acabar com 6 casamentos. Quer dizer, aí esses vagabundos querem vir falar contra o Miguelzinho, tá entendendo? Eles têm o que para falar de Miguelzinho? Eles têm o que? Bando de prostituta, bando de pastores vagabundos, pastores bandidos, pastores envolvidos com fax, pastores envolvidos com rede de prostituição, pastores envolvidos entendendo? Com TF de drogas. Hein? Vai falar o quê? Diz que tem um pastor aí que tem uma gangue aí que se junta com gangue de bandidos aí, sabe, chamado a Gangue de Jesus, e sai invadindo os terreiros de macumba aí, quebrando o terreiro de macumba, batendo em pai de chiqueiro. Que autoridade ele tem para isso? E aí vai falar mal de Miguelzinho, que Miguelzinho é esse, que Miguelzinho é o demônio. Tá entendendo? Eu já não digo esses caras de podcast, que são todos cheios de demônio, que eles ganham dinheiro assim. Se botar eles para dirigir um ônibus, ele não ganha dinheiro. Se botar eles para trabalhar de segurança, eles não ganham dinheiro. Porque eles não têm profissões, são bando de vagabundo também. Esses caras de podcast, a maioria são tudo descarados. E aí ganham dinheiro através de falar mal dos outros, através de entrevistar os outros, através de fazer os outros falar besteira. E tem muita gente que otária vai no podcast e acaba falando que não deve, o que não devia, e se complicando no trabalho, se complicando na vida familiar, se complicando, tá entendendo? E aí vai. E aí fica aproveitando para porque o Miguelzinho, entende? Mas muitos queriam estar faturando um pouquinho desse tutu que ele tá ganhando aí, ó. Porque, diferente dos pastores, diferente das pastoras, Miguelzinho vai lá na porta de alguém, tomar dinheiro de alguém. Aquele enganador, ele tá enganando as pessoas. Ele tá indo na porta das pessoas, ele tá indo fazer culto doméstico na casa das pessoas, enganando as pessoas. Ou as pessoas se deslocam de suas casas, gastam dinheiro com transporte coletivo, com transporte público, ou gasta dinheiro com Uber, ou gasta combustível do seu carro e vai até a igreja de Miguelzinho ouvir os enganos de Miguelzinho. Tá entendendo? Então, isso tudo aí é balela. Isso aí são um bando de vagabundo que queria meter a mão no dinheiro do Pivete, que o Pivete agora tá conseguindo mais likes, mais seguidores, mais ibope, mais audiência, tá entendendo? Mais visualizações do que eles. Aí eles agora, todo mundo quer atacar o Pivete. Tanto os podcatistas, quanto os youtubers, quanto os pastores, tá entendendo? Todas essas pessoas aí. O que eu não vi ainda foi servos do Altíssimo falar mal do Miguelzinho. Mas esse povo aí, do mundo gospel, tudo fala mal do Miguelzinho. Agora, que cacife eles têm para falar de Miguelzinho? Vocês são piores do que o próprio Miguelzinho. Miguelzinho, ele tá aprendendo dos mais velhos que são descarados. Se ele é enganador, se ele é ladrão, se ele é patife, se ele é bandido, se ele é falso profeta, se ele é demônio, ele está aprendendo dos grandes, dos demônios grandes, dos bandidos grandes, dos falsos profetas grandes, dos pastorões safados grandes, dos prostitutos grandes. Porque ele é um pastor mirim, ele é um falso profeta mirim. Então, se ele é mirim, ele está aprendendo dos grandes. Tá entendendo? Então, eu não tenho nada contra o pastor mirim Miguel de Oliveira. Não tenho. Eita, o dinheiro caindo aqui. O bolso está cheio. Entendeu? Não tenho nada contra o Miguelzinho. Não tenho nada contra ele. Então, para quem queria saber se realmente eu ia falar mal do Pivete, ou sei lá, se perguntou com boa intenção, ou para ver se eu ia falar mal, tá entendendo? Aqui está a resposta. Não tenho nada contra o pastor mirim Miguel de Oliveira, nem acho nada nele. Porque tudo que estão falando dele, os pastores grandes, os cristãos grandes fazem pior, porque já são velhos costumados
em enganar, roubar, denegrir, acabar casamento, destruir uns aos outros, como tem pastor que pega a esposa com outro pastor dentro de um motel, pastor que pega a pastora com outro macho, um chefe de empresa dentro de carro e etc, saindo de um motel, entrando para um motel, dentro de um motel, em banheira de espuma, com aquelas luzezinhas piscando. É uma descaração nesse mundo de pastores e de pastora. Agora querem falar mal do menino. Quem é você para falar mal do menino? Vocês são tudo vagabundo, vocês pastores são tudo ladrão, vocês pastores são tudo safado, vocês pastores são tudo filhos de Satanás, porque vocês são ministros de obras satânicas, vocês são ministros de religiões satânicas, tá entendendo? Ministro do Evangelho, autoridade eclesiástica, vocês são ministros do Evangelho satânico, vocês são autoridades eclesiásticas satânicas. Que assim seja? Então, fica a mensagem aí para quem quis saber. Forte abraço.